As paredes estavam de pé há séculos. A igreja era antiga, erguida com pedras que pareciam ter sido testemunhas silenciosas de gerações inteiras. Todos a conheciam na cidade. Era o local das primeiras comunhões, casamentos, missas de domingo. Mas algo começou a mudar. Primeiro vieram os relatos sutis, fiéis dizendo que sentiam um peso estranho ao entrar. Depois foram os apagões inexplicáveis das velas, mesmo sem vento. Barulhos no coro vazio, objetos sagrados que se deslocavam sozinhos. E então, o silêncio. O tipo de silêncio que não traz paz, mas inquietação. Como se algo observasse, como se aquele lugar, uma casa de oração, estivesse de alguma forma sendo invadido. Mas o que ninguém esperava era que, no coração daquele santuário, uma presença estava escondida. Não uma figura fantasmagórica, nem um truque da mente, mas algo muito mais profundo e perigoso. O que acontece quando até a casa de Deus é infiltrada pelas trevas? Até onde o mal pode se esconder? E o mais importante, o que isso revela sobre a nossa fé? Antes de te contar essa história completa, e você vai querer ouvir cada detalhe, deixa eu te pedir algo rápido, mas que faz toda a diferença. Esses roteiros dão um trabalho enorme para pesquisar, escrever, revisar, tudo para que você tenha acesso a uma mensagem que realmente mexa com você, que te transforme ou pelo menos te faça refletir profundamente. Então, se você acredita que conteúdos assim precisam continuar existindo, você pode nos ajudar de um jeito bem simples. Deixando seu like agora, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa história. Você pode alcançar uma alma só com um clique. Agora sim, vamos continuar. Tudo começou com uma pequena mudança de clima durante as celebrações. O padre da paróquia, homem de fé e oração, começou a perceber que algo estava errado. Durante a missa, ele sentia como se uma sombra o observasse atrás do altar. Não era imaginação. Ele tentou ignorar no começo. Afinal, padres enfrentam tentações, distrações. Mas isso era diferente. Era como se algo lutasse contra cada palavra que ele proclamava. Alguns paroquianos começaram a se afastar. Diziam que ao comungar, sentiam repulsa em vez de consolo. Crianças choravam sem explicação dentro da igreja. A catequista relatou ver vultos no corredor lateral. A sacristã jurou ter visto um crucifixo cair sozinho de uma parede firme. Tudo era estranho, mas ninguém queria aceitar a possibilidade mais incômoda, que algo maligno pudesse estar ali. Mas a gota d'água foi um acontecimento numa missa comum de domingo. A igreja estava cheia. A liturgia seguia normalmente. E no momento da consagração, aquele instante em que o pão e o vinho se tornam, segundo a fé, o corpo e o sangue de Cristo, um grito cortou o ar. Um homem sentado nos fundos caiu ao chão se contorcendo. O que ele disse gelou a espinha de todos. Esse altar não me pertence mais. A voz não parecia dele. Era gutural, raivosa, desesperada. Foi preciso interromper a missa, levar o homem para fora e chamar ajuda. Mas o padre sabia. Aquilo era mais do que um ataque de pânico. Era uma manifestação. E para quem entende de espiritualidade, manifestações assim nunca vêm do nada. Elas apontam algo mais profundo, algo que está escondido, algo que foi permitido. Nos dias que seguiram, uma investigação interna começou. O bispo local foi notificado. Especialistas espirituais, inclusive um exorcista, foram convidados a visitar o local. E a descoberta foi estarrecedora. O terreno onde aquela igreja fora construída há séculos havia sido antes um local de cultos pagãos, cerimônias antigas, rituais obscuros, pactos, enterrados sob a pedra da fundação. A igreja, por mais sagrada que fosse, havia sido construída sobre um solo ferido espiritualmente. E, embora consagrada, jamais havia sido feita uma reconsagração específica para quebrar os vínculos ocultos que ainda pairavam ali. E o mais assustador, o exorcista percebeu que aquela entidade que se manifestara não estava apenas influenciando alguém. Ela estava instalada, ocupava aquele espaço,
observava silenciosa e se alimentava de uma fé morna, ritualista, sem fervor. Ela se fortalecia toda vez que alguém participava da missa sem atenção, toda vez que a oração era feita por obrigação, toda vez que a presença ali era apenas costume. O inimigo havia encontrado uma brecha e se aproveitava disso. O que fazer agora? Como expulsar algo que se infiltrou tão profundamente? A resposta viria através de um processo espiritual intenso, exigindo sacrifício, oração, renúncia e, principalmente, vigilância. Era uma madrugada silenciosa quando o padre voltou à igreja sozinho. Não conseguia dormir desde o episódio do grito durante a consagração. Algo dentro dele o chamava. Precisava rezar. Precisava respostas. Com uma lanterna simples na mão, caminhou até o altar, passando pelos bancos vazios, agora pesados com um silêncio que parecia observar. Ele se ajoelhou diante do sacrário. E foi nesse momento que tudo mudou. O ar parecia ter mudado de densidade. Um frio intenso tomou conta do presbitério. Não era um frio comum. Era cortante, como se a própria presença do lugar tivesse se retraído. O padre, homem de oração diária, nunca havia sentido algo assim. Era como se algo invisível estivesse bem ali, entre ele e o altar. Mas a pergunta era, o quê? Com os olhos fixos no sacrário, ele tentava manter o foco na oração. Rezava o Salmo 91 de cor, quase como um escudo. Mas então, por uma fração de segundo, a vela da capela do Santíssimo tremulou. Sem vento, sem corrente de ar, sem razão aparente. E a chama se apagou. Sozinha. Foi instintivo. O padre levantou, e ao olhar para o sacrário, teve a impressão, fugaz, mas clara, de que algo estava ali. Não em cima, não atrás, mas dentro, como se os olhos da alma pudessem perceber uma presença que a carne não via. Na tradição espiritual, há momentos em que o discernimento não vem pelos sentidos físicos, mas pela alma. E ele sabia, aquilo não era fruto da imaginação. Havia algo presente, uma entidade, uma sombra, uma inteligência espiritual, mas hostil. E então, uma certeza interna, como se soprada no coração. Você está sendo vigiado. Foi difícil dormir naquela noite. O padre, abalado, fez contato com um sacerdote exorcista que conhecia de anos atrás. No dia seguinte, o especialista chegou com discrição. Não queria alardes, apenas confirmação. Fez orações simples, mediu o ambiente e, ao se aproximar do altar, parou em silêncio. Tem algo aqui, disse. Algo antigo e algo que se alimenta do que não se vê. Era a confirmação do que o pároco temia. O mal estava oculto, mas ativo. Ao longo dos dias seguintes, começaram os ritos de discernimento. Missas com intenções de reparação, leituras espirituais voltadas para a libertação e, sobretudo, adoração. Porque onde há adoração verdadeira, o mal não permanece. Mas o problema era mais profundo. O exorcista pediu para investigar os registros históricos da paróquia. Documentos antigos, anotações de fundação, relatos da construção. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Descobriu-se que o terreno havia sido adquirido de maneira irregular, séculos atrás, e que antes de ser igreja, aquele solo havia sido utilizado por grupos esotéricos. Havia inclusive rumores de que ali se realizavam cerimônias de iniciação. Nada oficial, nada comprovado, mas relatos persistentes em documentos antigos. E ninguém nunca havia feito uma oração de ruptura ali. A consagração da igreja foi feita, mas não a consagração do solo. O exorcista foi categórico. Há pactos não quebrados neste lugar. O que poucos entendem é que, espiritualmente, o espaço físico pode carregar marcas, memórias espirituais. E se pactos foram feitos em determinado lugar, especialmente se envolviam invocações, eles podem deixar janelas abertas, mesmo se o local for usado depois para o bem. O inimigo, quando não expulso explicitamente, se oculta. Por isso a igreja, ao longo da história, sempre foi tão rigorosa na consagração de altares, de igrejas, de objetos litúrgicos, porque sabe que o espiritual não é abstrato, é real
e onde há brecha, há ataque. O exorcista decidiu então realizar um rito de exorcismo ambiental. Leu orações específicas, borrifou água benta por todo o espaço, usou óleo exorcizado, mas algo resistia. Durante as orações, um vento gelado cruzou a nave central. Portas bateram. Um dos castiçais caiu ao chão. E então, no momento em que se proclamou: "Em nome de Jesus Cristo, ordeno que qualquer entidade maligna se retire deste lugar consagrado." Um grito, baixo, quase um sussurro gutural, foi ouvido por todos os presentes. Um som que parecia vir de dentro das paredes. O exorcista apenas fechou os olhos e continuou a oração com mais firmeza. "O sangue do Cordeiro te derrota." Ele sabia, aquilo não era o fim, mas era o começo da libertação. Depois da sessão, a sensação no ambiente mudou. Era como se o ar estivesse mais leve, mas ainda não era paz. Havia algo que resistia. A batalha estava em andamento e precisava de algo mais profundo. Foi então que o bispo local foi chamado. Com base nos relatos e nos testemunhos, autorizou um processo mais completo, uma reconsagração solene da igreja. Não apenas da estrutura, mas do terreno, do solo, das origens. Essa decisão marcaria o ponto de virada, porque onde a luz é proclamada com autoridade, as trevas não suportam permanecer. Muitos acreditam que dentro de uma igreja nada pode tocar as trevas, que a simples presença de um altar, de imagens sagradas ou da Eucaristia seja suficiente para impedir qualquer ação do mal. Mas a realidade espiritual é mais complexa do que isso. O mal pode se aproximar, sim, não porque seja mais forte que o sagrado, mas porque muitas vezes o sagrado está adormecido. Foi exatamente isso que esse caso começou a revelar. Ao longo dos anos, aquela igreja tornou-se conhecida pela sua beleza arquitetônica. Tinha colunas altas, vitrais coloridos e uma acústica impressionante. Mas espiritualmente, estava adormecida. Pouca adoração, poucas confissões, missas cada vez mais vazias. A fé havia se tornado costume, e é nesse ambiente de tibieza que o mal encontra espaço. A tradição espiritual ensina: o mal não invade, ele entra onde há brecha, e brechas podem ser muitas coisas: orgulho, desobediência, omissão e, principalmente, ausência de oração. Aquela igreja, apesar de abençoada, havia sido construída sobre ruínas, onde séculos atrás, práticas ocultas tinham sido realizadas. Não por acaso, os relatos dos fiéis apontavam para os mesmos sinais: sensação de peso no peito, dificuldade para se concentrar na oração, sono profundo durante as homilias e até pesadelos depois de participar da missa. Esses sintomas, embora não sejam regra, são apontados por muitos exorcistas como manifestações comuns em locais com perturbação espiritual. E o mais chocante era que tudo isso acontecia durante a missa. Foi num domingo comum, como tantos outros, que o ápice do fenômeno aconteceu. O padre celebrava a Eucaristia como sempre. Os fiéis, em número reduzido, participavam. Mas quando elevou a hóstia consagrada, no momento exato da transubstanciação, um grito atravessou a nave da igreja. Alto, gutural, desumano. Um homem até então sentado nos últimos bancos caiu ao chão convulsionando. Seus olhos se reviraram. Sua boca começou a proferir frases desconexas, algumas em línguas que ninguém entendia. A assembleia entrou em pânico. Algumas pessoas começaram a rezar alto, outras saíram correndo. O padre, embora assustado, permaneceu firme. Sabia o que estava acontecendo. Era manifestação demoníaca. Com sabedoria, ele rapidamente cobriu a hóstia consagrada com o corporal e iniciou orações de libertação. Não era exorcista, mas como sacerdote, sabia o poder que carregava. Ordenou ao espírito que se calasse, e então, o silêncio voltou. O homem permaneceu desacordado por alguns minutos. Depois, ao acordar, parecia não lembrar de nada. Dizia apenas: "Eu não sei o que aconteceu, eu vim aqui hoje porque senti que algo me chamava. Mas depois não lembro mais de nada." Esse episódio se espalhou pela comunidade rapidamente. Não era mais possível fingir que nada estava acontecendo. E o mais impactante
era que, após a missa, quando o padre voltou à sacristia, encontrou no chão, caído ao lado do altar, um pequeno crucifixo, quebrado ao meio. Era de madeira, antigo, e ficava fixo ao ambão. Ninguém soube explicar como ele caiu, mas o simbolismo era forte demais para ser ignorado. Ali estava uma mensagem silenciosa. O mal tentava fazer morada onde o sagrado estava enfraquecido. Nos dias seguintes, o exorcista voltou à igreja, e com ele vieram leigos preparados, intercessores e até religiosos de ordens contemplativas. Era preciso agir de forma coordenada, porque o que estava acontecendo não era casual, era consequência. Em oração, o exorcista declarou algo que ficou gravado na memória dos presentes. O inimigo se esconde onde o povo de Deus dorme espiritualmente. Ele entra nas brechas abertas por uma fé sem fervor. Esta casa precisa ser desperta. Foi nesse ponto que se compreendeu o verdadeiro problema. Não era só a igreja física que estava adormecida. Eram os corações que haviam deixado de buscar Deus de verdade. Era a ausência de confissão, de adoração, de vida interior. A fé tinha virado hábito, e o hábito sem amor vira casca vazia. O inimigo se camuflava ali, disfarçado entre ritos feitos por obrigação, entre símbolos belíssimos que já não inflamavam o coração. O diabo não precisa destruir uma igreja para agir, basta que ela funcione no piloto automático. Esse episódio foi um chamado de despertamento para todos. Não foi por acaso que aquele homem manifestou possessão no momento da consagração, porque é exatamente ali, na hora mais sagrada, que o inferno tenta atacar. Mas também é ali que se revela a maior força do céu. A partir desse dia, tudo mudou. Missas passaram a ser celebradas com mais fervor. O Santíssimo passou a ser exposto com frequência. O terço foi rezado em comunidade. Grupos de intercessão foram criados. A confissão voltou a ser buscada com sinceridade. Aquela igreja, antes adormecida, começava a despertar. E enquanto isso, o processo de investigação espiritual continuava. Era hora de descobrir o que exatamente permitiu que o mal entrasse e como fechá-lo de vez. Poucas coisas são tão sagradas quanto o momento da consagração na missa. Ali, segundo a fé cristã, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. É o ápice da liturgia, o instante em que o céu toca a terra. Mas naquela igreja, justamente nesse momento, algo aconteceu que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Era uma missa comum, um domingo de manhã, com poucos fiéis. O padre celebrava com reverência, mas já há algum tempo vinha percebendo um incômodo crescente em seu espírito. Uma espécie de peso invisível, como se alguém o observasse com rancor. Ele havia comentado isso apenas com outro sacerdote amigo, achando que talvez fosse cansaço ou tensão. Mas o que aconteceu naquele dia provou que não era apenas sugestão. No momento da elevação da hóstia consagrada, enquanto pronunciava as palavras "Isto é o meu corpo", um grito seco, ensurdecedor, ecoou pela nave da igreja. Todos se viraram. Um homem que até então estava ajoelhado como os outros, havia caído para trás, debatendo-se. Seus olhos estavam completamente escuros, como se as pupilas tivessem engolido toda a luz. Seus braços tremiam de forma anormal, e ele gritava, com uma voz que parecia não ser dele: "Esse altar não me pertence mais!" O caos se instalou. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras correram para fora. Mas o padre não se moveu. Firmou o olhar na hóstia, a elevou com mais força e em silêncio rezou: "Senhor, livrai-nos do mal." 2 ministros tentaram se aproximar do homem possesso, mas ele os empurrou com força descomunal. O padre então cobriu rapidamente a Eucaristia e se dirigiu a ele. Com uma cruz na mão e óleo bento no bolso, começou a rezar, não como exorcista oficial, mas como sacerdote consagrado. A autoridade espiritual não estava em fórmulas, estava na fé. O homem começou a se contorcer, gritar nomes desconexos, blasfemar contra tudo o que era sagrado. E então, com uma calma que só podia vir do alto, o padre sussurrou ao seu ouvido: "Jesus já venceu. Você sabe disso. Esta casa não é mais sua." Nesse momento, o homem ficou completamente imóvel, como se tivesse apagado.
Silêncio total. A igreja parecia suspensa no tempo. E então, lentamente, ele abriu os olhos. Estava confuso, tremendo, chorando. Disse que não lembrava de nada, apenas que sentiu um calor insuportável por dentro. E depois, vazio. Um vazio que parecia consumir tudo. O padre, mesmo abalado, decidiu encerrar a missa em silêncio. Não houve homilia, não houve cântico de ação de graças. Apenas um aviso. Voltem para casa, rezem. Hoje o céu nos deu um sinal. O homem foi acolhido, levado à sacristia, onde foi examinado. Não tinha problemas mentais, nem histórico de distúrbios. Era um católico morno, que frequentava a missa de vez em quando. Nunca havia confessado verdadeiramente seus pecados. Vivia com mágoas, julgamentos e vícios escondidos. Era, segundo suas próprias palavras, um cristão de aparência. Esse detalhe foi fundamental, porque revelou a brecha, a porta aberta. O mal se manifestou não só por causa do passado daquele lugar, mas porque encontrou espaço em corações que estavam ali, mas não estavam. Presenças físicas que não eram presença espiritual. Fé de superfície, religião de conveniência. E quando isso acontece, quando a igreja visível perde sua chama, o inimigo não precisa quebrar portas. Ele entra pelas rachaduras da alma. A diocese foi imediatamente notificada. Um exorcista experiente foi convocado. E o que ele encontrou ali confirmou os piores temores. Aquele espaço havia sido de fato edificado sobre um terreno onde rituais antigos, pré-cristãos, haviam sido realizados. Não bastava apenas a consagração do altar. Era necessário um reconsagrar completo, profundo, espiritual. Enquanto o exorcista se preparava para o rito, a igreja foi fechada temporariamente. Missas foram transferidas. O povo foi chamado a jejuar e rezar. E durante esse tempo, relatos estranhos continuaram vindo à tona. Pessoas que viam sombras nas fotos da igreja, velas que não acendiam, água benta que evaporava rapidamente. Tudo indicava que a batalha estava longe do fim. O exorcista, então, decidiu agir com firmeza. Não apenas enfrentaria a manifestação do mal, mas descobriria o que estava por trás da sua permanência naquele local. Ele sabia, demônios se apegam a lugares onde foram cultuados, onde fizeram pactos, e para expulsá-los é preciso romper com tudo isso. Com autoridade, com verdade, com oração. Foi esse o início de um dos exorcismos mais complexos registrados naquela região. Um processo que envolveria não só orações e rituais, mas também reconciliação, confissão comunitária e um verdadeiro renascimento espiritual daquela comunidade. Porque no fim das contas, o mal só sai quando a luz volta a brilhar. O silêncio da igreja fechada parecia carregar mais que a ausência de celebrações. Era como se o próprio tempo aguardasse algo ser desenterrado. Algo antigo, escondido, mascarado por séculos de liturgias, procissões, devoções, mas que nunca havia sido completamente expulso. O exorcista chegou numa manhã fria. Não era um homem que se impressionava com histórias. Já havia enfrentado possessões, casas infestadas, manifestações físicas violentas. Mas havia algo diferente nesse caso. Algo mais profundo. A sensação não era apenas de uma presença maligna, mas de uma espécie de ocupação espiritual. Como se aquela igreja tivesse sido, em algum tempo, um território que jamais foi totalmente purificado. Ele começou com orações silenciosas, pedindo discernimento. Jejuou por 3 dias. Conversou com os fiéis mais antigos. Estudou a planta do edifício. E foi aí que descobriu. A base da igreja coincidia exatamente com o centro de uma antiga estrutura que, segundo registros históricos, havia abrigado rituais sincréticos durante o século XVII. Havia ali uma espécie de altar primitivo que jamais fora removido, apenas coberto pelo novo chão. E então ele entendeu. O mal ali não era visitante, era residente. No dia marcado para o rito, o exorcista convocou um pequeno grupo de apoio, 2 padres, 4 intercessores e o próprio pároco. A igreja foi trancada por dentro, sem público, sem câmera, sem espetáculo. A única intenção era libertar aquele lugar.
Ele começou pela oração de São Miguel Arcanjo. Depois, aspergiu cada canto com água benta preparada com sal exorcizado. O ar parecia denso, pesado, como se respirassem dentro de uma caverna esquecida. Ao chegar perto do altar, a temperatura caiu bruscamente, e uma das intercessoras caiu de joelhos, tomada por um choro profundo. Não era possessão, era como se estivesse sentindo a dor espiritual de tudo o que havia sido escondido ali. O exorcista, então, abriu o rito oficial, conforme o ritual romano, e ao pronunciar a primeira ordem de expulsão, algo começou a se manifestar. Não em pessoas, mas no ambiente. Estalos começaram a ecoar pelas paredes. Uma vela, sem motivo aparente, explodiu. O crucifixo principal balançou suavemente, como se tocado por uma brisa invisível. E então, uma voz se fez ouvir. Grave, sibilante. Não vinda de garganta humana, mas como um som que vibrava direto na mente dos presentes. Este lugar é meu há séculos. Vocês são tardios, fracos. O exorcista manteve a calma e respondeu com voz firme. Este lugar é de Cristo, e tudo que foi pactuado sem luz será agora desfeito em nome dele. A voz reagiu. Começou a murmurar nomes. Muitos nomes. Pessoas da comunidade. Segredos que só eles saberiam. Era como se o demônio quisesse lançar confusão, medo, vergonha. Mas o exorcista insistia na oração. E então, algo inesperado aconteceu. O chão, exatamente no centro da nave, começou a trincar levemente, como se uma rachadura quisesse emergir. E bem ali, sem saber do que se tratava, o exorcista ordenou: mostre-se. Tudo o que está escondido vem à luz agora. Com essa ordem, a presença respondeu: foi aqui que me chamaram. Foi aqui que prometeram. E vocês nunca romperam. A confissão espiritual estava feita. A igreja, construída sobre um altar pagão, jamais havia sido completamente purificada. A consagração, feita séculos antes, ignorou as raízes espirituais do lugar. E isso permitiu que a presença se instalasse como uma sombra constante, silenciosa, alimentando-se da indiferença espiritual, da fé morna, dos sacramentos recebidos sem coração. O exorcista entendeu. Era preciso mais que um rito. Era preciso arrependimento comunitário, reparação, reconstrução espiritual. Naquele momento, ele ordenou que todos se ajoelhassem. E ali, diante do altar trincado, oraram juntos uma oração de renúncia coletiva. Renunciaram a toda a herança espiritual contrária a Deus. Pediram perdão por cada indiferença. Entregaram a igreja, os fiéis, os sacerdotes, tudo a Jesus. Foi então que a voz se calou. Não houve grito, não houve tremor, apenas silêncio. E um leve aroma de incenso preencheu a nave. Não havia incenso aceso, mas todos sentiram. A presença havia partido. O exorcista, exausto, caiu sentado no banco da frente. Olhou para o crucifixo, agora imóvel, e sussurrou: está feito. O processo estava longe de terminar. Ainda haveria reconsagração, orientações espirituais, tempos de vigilância. Mas a verdade havia sido revelada. E o primeiro passo, o mais difícil, tinha sido dado. Porque a luz, quando entra, nunca mais permite a escuridão fingir que reina. Depois do exorcismo, o silêncio daquela igreja parecia novo. Não era mais opressivo, pesado, sombrio. Era um silêncio leve, como o de uma casa finalmente limpa. Mas a pergunta ainda permanecia entre os envolvidos. Como isso tudo começou? Foi então que o exorcista iniciou uma investigação mais profunda, não apenas espiritual, mas também histórica. Ele reuniu documentos da diocese, buscou arquivos antigos da cidade, visitou o museu local. Aos poucos, uma história enterrada começou a emergir. E ela era inquietante. Séculos antes da construção da igreja, aquele terreno havia sido usado por uma seita que praticava rituais ocultos. Não era apenas folclore. Havia registros de julgamentos inquisitoriais, testemunhos sobre sacrifícios de animais, invocações de entidades para pactos de poder e proteção. Um altar de pedra, o mesmo que agora ficava debaixo da nave central, era o local principal desses cultos. A descoberta chocou até mesmo os fiéis mais céticos.
Muitos não conseguiam acreditar que sua amada igreja havia sido erguida sobre um solo consagrado ao mal. Mas era a verdade. A consagração do templo, feita séculos depois, foi legítima. Porém, houve um detalhe que passou despercebido. Na pressa da construção, o altar pagão nunca foi destruído, apenas coberto. E segundo a tradição espiritual, quando pactos antigos não são quebrados com oração, jejum e autoridade espiritual, eles permanecem como brechas abertas no tecido da realidade. Aquele altar escondido havia se tornado uma porta. Não uma porta física, mas espiritual. Um ponto de contato, um ninho, onde a presença maligna se enraizou, silenciosamente, pacientemente, esperando. O exorcista explicou isso à comunidade de forma clara, sem sensacionalismo, e trouxe uma frase que ecoou forte: o mal entra onde há brechas, e ele permanece onde há omissão. Essa afirmação abalou muitos, porque as brechas não estavam apenas no chão da igreja, estavam também nos corações. O demônio havia se alimentado da frieza espiritual, da rotina vazia, da falta de oração verdadeira. E isso serviu de sustento para sua permanência ali. Ele explicou que a presença demoníaca só conseguiu agir por tanto tempo porque encontrou ambiente favorável. Quando o templo deixou de ser lugar de adoração viva e se tornou apenas um prédio religioso, quando a fé se tornou costume, quando a confissão virou exceção e não regra, ali o inimigo encontrou espaço. Mas havia uma boa notícia. Tudo isso podia ser desfeito. Cada pacto antigo podia ser rompido. Cada brecha podia ser selada. Cada espaço consagrado ao mal podia e devia ser reconsagrado a Deus. E mais importante, cada coração adormecido podia despertar. O exorcista então orientou que fosse feita uma novena comunitária de reparação. Durante 9 dias, a igreja foi preenchida com missas, adorações eucarísticas, jejuns, confissões em série. O povo voltou. Os que estavam afastados retornaram. A fé reacendeu. E foi então que outro milagre silencioso começou. Pessoas que antes se diziam indiferentes começaram a chorar nas missas. Jovens que zombavam da fé passaram a buscar os sacramentos. Idosos se reconciliaram depois de anos em silêncio. A comunidade foi tomada por uma chama nova, uma fome de Deus. Aquela igreja, antes marcada por ruídos estranhos e sombras, agora pulsava de vida espiritual. E tudo começou com uma descoberta. O mal só precisa de um canto escuro para se esconder, mas a menor luz o expulsa por completo. Após o exorcismo e a investigação profunda sobre as origens do local, algo ficou claro. Aquela igreja precisava mais que um ritual. Precisava de um novo nascimento espiritual. A comunidade, atônita diante do milagre silencioso que aconteceu, sabia que era hora de agir de forma decisiva. O bispo local, sensível ao clamor dos paroquianos e ao testemunho do exorcista, convocou uma reconsagração solene. Não se tratava de uma bênção qualquer. Seria uma refeitura do templo em sua essência. Uma celebração que marcaria um divisor de águas, mais do que festividade. Uma ruptura definitiva com o passado oculto. Nos dias que antecederam, a cidade ficou em expectativa. Havia uma atmosfera incomum, silêncio respeitoso, orações sussurradas nos lares, velas acesas em janelas. Parecia que algo transcendia os muros da igreja. Uma preparação coletiva, espiritual, tomando forma. No dia marcado, tudo foi organizado com solenidade. O padre, agora visivelmente renovado, abriu as portas às 5 da manhã. Paroquianos chegaram de joelhos, trazendo velas acesas e ramos de oliveira, símbolo de paz e reconciliação. Havia lágrimas discretas, rostos tensos de esperança. Gente que soube que aquilo era mais do que uma cerimônia. Era um renascimento. Às 6 horas, o bispo entrou em procissão, acompanhado de padres, diáconos, religiosos e leigos. Vestia paramentos brancos e dourados, expressão solene. Zô de incenso subiu em nuvem, envolvendo o lugar com perfume de consagração. A música sagrada, coro, orquestra, vozes humanas, ecoava alta, preenchendo as superfícies e aprofundando a alma dos presentes. A liturgia iniciou com um pesadíssimo momento de arrependimento
e exorcismo ambiental. A oração de São Miguel Arcanjo foi recitada em coro, seguindo-se orações específicas para dissolver pactos antigos. Cada canto da igreja foi aspergido com água benta temperada com sal consagrado, marchando do batistério ao sacrário em cerimônia simbólica de purificação. O exorcista, com voz firme e olhos atentos, conduziu o rito de reconquista do solo. Eu renuncio a toda a herança que não veio de Deus, proclamou, e a multidão repetiu em uníssono. Aos poucos, como se uma corrente fosse quebrada, uma calma nova começou a tomar conta do ambiente. Antes que todos percebessem, o altar foi escancarado com nova cruz central, cravada sobre a pedra antiga. A pedra pagã oculta foi arrancada, retirada com reverência, guardada sob proteção, para não ser destruída, mas sepultada com oração, uma memória transformadora que não se nega, mas que deixa de alimentar o lugar. O ápice foi a reconsagração do altar com óleo santo e bênção solene. O bispo, com gesto lento e ritualizado, ungiu as 4 extremidades, entoando as palavras que reconstroem a casa de Deus. Consagro este altar e este lugar a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, que jamais seja porta para o mal, mas abrigo para a luz. A comunhão, então, tornou-se um grande momento de reconciliação. A Eucaristia era celebrada com mais fervor do que nunca vivenciado ali. Cada hóstia estava envolta de significado. Cada canto parecia uma súplica de renovação. O barulho da consagração era como um terremoto espiritual, derrubando muros, selando fendas, edificando um novo templo interior e exterior. Durante todo o dia, o povo foi convidado a confessar-se em massa. Cada fila era uma oferta coletiva de renúncia. Padre atrás de padre, bispo atrás do bispo, as confissões uniam a comunidade em reconciliação profunda. Com Cristo, com o outro, consigo mesmo. No final da cerimônia, crianças, jovens, idosos, todos receberam cruzes pequenas com óleo abençoado para unção em suas casas. Era o símbolo prático de que a igreja reconstruída não acabava ali. Saía daquele lugar para transformar lares, ruas, corações. Não era só um templo físico que era purificado, mas uma comunidade inteira. Depois, as portas foram abertas à noite para uma vigília de adoração. Quem passasse ali sentia algo diferente. O perfume ainda estava no ar, o incenso visível sob o luar, a presença do Santíssimo iluminada no sacrário. Tudo respirava paz. Pais carregavam filhos já dormindo no colo. Casais seguravam as mãos em oração silenciosa. Os feios viram corações transparentes. As promessas, mais do que palavras, pareciam alianças renovadas. E algo acontecia dentro de cada pessoa, uma clareza espiritual. Um perdão foi despertado, um desejo foi incitado, um chamado mais alto começasse a ressoar. Naquele momento, quem viveu aquilo soube. A purificação não foi para apagar um passado, foi para ressignificar. Não foi para punir pessoas, foi para libertar pessoas. Não foi para demonizá-las, mas para salvá-las do que as corrói. O demônio foi expulso da casa. Mas o que seria feito dos corações? Era ali que a batalha continuaria. E o milagre real seria a conversão diária. Porque consagrações não garantem fé, arrependimentos não garantem perseverança, milagres não garantem transformação. A graça precisa ser cultivada. Aquelas alturas, cada vela teve um propósito. Cada oração foi ponte. Cada lágrima foi oferta. A igreja era outra, mas algo mais profundo tinha sido refeito. A alma de cada pessoa presente. Depois de tudo que aconteceu, os sinais inquietantes, a descoberta da presença maligna, o exorcismo revelador e a reconsagração profunda, uma verdade começou a se instalar no coração de quem viveu aquela história. O mal não entra num lugar sagrado, simplesmente. Ele se aproveita de quando a fé está adormecida. Durante anos, os fiéis daquela paróquia frequentaram as missas, acenderam velas, rezaram orações decoradas, mas sem verdadeira consciência espiritual. A fé havia se tornado rotina, um hábito, uma marca no calendário e não uma chama viva no coração. Foi nesse espaço morno, não no prédio, mas nas almas, que o inimigo encontrou brechas.
Esse é um alerta silencioso, mas poderoso. Igrejas podem ser belíssimas, mas se os corações estiverem apagados, elas se tornam apenas estruturas. E o mal, sempre astuto, sabe se infiltrar onde não há vigilância. O episódio revelou algo que muitos preferem ignorar. É possível viver uma religião inteira e ainda assim manter o espírito adormecido. Rezar sem presença, cantar sem entrega, comungar sem fé. E quando a fé não está acordada, torna-se ritual vazio. E o vazio é sempre preenchido por Deus ou por aquilo que o rejeita. Foi isso que aquela igreja experimentou. Um chamado à vigilância. A consciência de que a batalha espiritual é real, cotidiana e que começa dentro. Porque o diabo não teme estruturas físicas. Ele teme corações inflamados. Não foge de catedrais. Foge de almas em oração sincera. Por isso, a maior purificação que aconteceu ali não foi a do templo, foi a da comunidade. Homens e mulheres começaram a levar a sério sua fé, a rezar não apenas com os lábios, mas com a vida, a buscar os sacramentos não por tradição, mas por sede, a fazer da fé algo vivo, não um adorno. E quando isso acontece, o inferno recua. A lição final é simples, mas profunda. A fé que apenas frequenta, cansa. A fé que acorda, transforma. O diabo entra onde há tibieza, mas onde há vigilância, adoração, jejum, eucaristia, confissão sincera e vida interior, ele não permanece. Essa história não foi contada para assustar, foi contada para acordar, porque muitos vivem como se o mal não existisse, como se o demônio fosse apenas metáfora. Mas os sinais espirituais mostram o contrário. Há uma batalha acontecendo, invisível, silenciosa, mas profundamente real. E a melhor arma contra isso não é o medo, é a luz, porque onde a luz entra, a treva se desfaz. Então, se você está ouvindo isso agora, talvez seja a hora de olhar para dentro. Como está a sua fé? A chama está viva ou está morna? A sua igreja é viva ou é só bela? E o seu coração? Está armado com oração ou vulnerável com distrações? Cristo já venceu, mas Ele chama você para permanecer em vigilância, para não apenas crer, mas viver, para não apenas rezar, mas acordar espiritualmente. Porque no fim das contas, o maior milagre não é a expulsão do mal de um templo físico, é a expulsão do mal de dentro de nós. Se essa mensagem tocou seu coração, ajude-nos a espalhá-la. Esses roteiros exigem muito preparo, oração e pesquisa. E você pode ajudar com um gesto simples. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e, principalmente, envie esse conteúdo para alguém que precisa acordar espiritualmente. Talvez, através de você, essa pessoa se liberte de uma prisão invisível, porque a batalha é real, mas a vitória já foi conquistada. Só precisamos permanecer acordados, vigilantes e vivos espiritualmente.